E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, galera? Bom, eu tô aqui suado, talvez tá um barulhinho aí porque o ar-condicionado tá ligado, porque eu sou filho de Deus, preciso de um ar-condicionado, então tem um barulhinho. Antes de eu botar a matéria aqui, bom, eu estou um pouco no grau, pra quem não é do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, grau, né? Meio pra lá, meio pra cá, acabei bebendo um pouco demais, assisti o jogo. Assisti mais ou menos, porque eu fiquei na churrasqueira, teve bebida. Bom, tirei não. Fiz um churrasquinho aqui para assistir o jogo entre São Paulo e Botafogo, com um monte de botafoguense, inclusive com um São Paulino. Então, se tiver a foto, eu boto aí também, se tiver, não tem foto nenhuma. Antes de eu botar a matéria aqui da ESPN falando do Botafogo, que querendo ou não, o empate fora de casa é um ponto a se comemorar sim, tá? O Botafogo não perde aí, eu não sei quantos jogos, 15, 16? Já nem sei mais. Enfim, antes de eu botar a matéria, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que mesmo bêbado, eu estou aqui trazendo a matéria pra vocês, não deixo vocês de mão. Então vamos lá assistir a matéria, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Estamos de volta com o nosso pós-jogo de São Paulo e Botafogo. Antes da gente falar da partida, deixa eu apresentar aqui os meus companheiros para esta tarde de sábado. Tudo bem, Fê? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Glau, prazer estar aqui. Boa noite a você, boa noite ao Pascoal, boa noite ao Fã de Esporte. Vamos falar muito sobre essa rodada antes do Campeonato Brasileiro. Boa, Pascoalito, bem-vindo também, meu amigo. Tudo bem, Glaucio, boa noite, Fernando, boa noite, Fã de Esporte. A rodada de sábado parece que encarou os paulistas, né? Porque tem jogo de paulistas, praticamente os três, só o Santos amanhã, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Um já jogou, que é o São Paulo, e os outros vão jogar. O Palmeiras e depois o Corinthians. O São Paulo pegando o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogando com um time misto e o Botafogo descansado, né? O Botafogo não jogou no meio de semana. Foi uma partida... vou dizer para você assim, sem muitas emoções, né, Glaucio? 0-0 essa partida, Pascoal, e como você já muito bem lembrou, São Paulo com esse time bem modificado, muito por conta da partida que fez no meio de semana, Copa do Brasil contra o Corinthians, e também todo mundo pensando na semana que vem, tem Sul-Americana, outros times envolvidos em Libertadores, enfim, aquele equilíbrio que os treinadores precisam fazer. Esse São Paulo modificado de hoje não tinha nem Dorival Júnior à beira do campo, que estava suspenso também, o seu filho e auxiliar, o Lucas, é quem ficou ali comandando a equipe hoje, e a principal novidade nesse time de São Paulo foi o Rames entre os iniciais, né? Entre os titulares. Um São Paulo que depois, no segundo tempo, também teve lá suas mexidas, o Lucas Moura acaba entrando justamente no lugar do Rames, enfim, que recebeu esse líder Botafogo mais descansado e que talvez não tenha aproveitado essa sua condição, vamos dizer assim, ou foi mesmo parado pelo São Paulo, Fernando? Então, um jogo muito equilibrado, né? O Botafogo no primeiro tempo encaixando bem a pressão, né? Subindo essa pressão na série de bola do São Paulo. São Paulo com muita dificuldade, sentiu as ausências, né, do Beraldo e também do Rafinha, que faz essa saída de três ali, né? Com mais qualidade ele junto com o Arboleda. Acho que o Arboleda fez um bom jogo, muito seguro, é bom zagueiro, né? O Arboleda. O Botafogo, quando ele melhorou bastante no segundo tempo ofensivamente, principalmente naquela primeira parte do primeiro tempo. De segundo tempo, né? Começou a ter um pouco mais de oportunidade. O Janderson perde um gol cara a cara, acho que numa jogada que o Diego Costa vai mole, acaba falhando, e o Janderson desperdiça a chance real de marcar ali, fez muita falta o Tiquinho, né? E a gente viu novamente o Perry aparecendo quando exigido. É impressionante o Campeonato Brasileiro que o Lucas Perry está fazendo. A gente viu o Bento convocado, eu acho que tem muito mérito, né, na convocação do Bento, mas poderia com tranquilidade ter sido o Lucas Perry também, né? Ele é o goleiro com mais defesas por jogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo até agora, em 12 partidas do Campeonato Brasileiro, ele não sofreu gols. 12 partidas do Campeonato Brasileiro. Dono da melhor defesa e do melhor ataque. E se continuar nessa toada, nessa rotina dentro da competição, vai ser muito difícil alguém conseguir buscar. Porque o Botafogo é 100% de aproveitamento dentro de casa. Fora de casa ele não está perdendo, ele está no mínimo empatando. Pontua. Está pontuando. E assim, hoje foi um jogo complicado. O São Paulo até faz 2 gols, mas a arbitragem foi bem. Estava de fato impedido ali o Luciano. Mas acho que o empate traduz mais o que a gente viu dentro do Morumbi. Acho que pela solidez defensiva do Botafogo, acho que traduz mais o que a gente viu dentro do Morumbi. Tecnicamente eu achei o jogo um pouco abaixo, Pascoal. Eu acho que poderia ter apresentado mais qualidade em termos de futebol. Mas a gente tem que entender o momento do São Paulo, que é a luta agora para ganhar a Sul-Americana, já está classificado para a final na Copa do Brasil. Hoje no Campeonato Brasileiro, né, o São Paulo tem uma situação um pouco estável em termos de classificação no Campeonato Brasileiro. Não posso dizer nem que seja maravilhosa, eu posso dizer que ela é estável, né?
Mas eu esperava que pudesse render um pouco mais, que o time pudesse fluir um pouco mais, mesmo entendendo que fosse o time reserva. Muita dificuldade na transição do meio campo para frente, muito embora tendo um jogador excepcional como o Rames Rodrigues para jogar. O Rames ainda está sem tempo de bola. Tem os números aí, Glaucia. Os números, Pascoal, só para a gente seguir no nosso papo, para ver em números também como é que foi esse jogo no Morumbi, esse 0-0. O São Paulo com uma posse de bola maior que a do Botafogo, de 63% contra 37%. Chutes foram 13 contra 12, no alvo 4 contra 1. Grandes chances, uma para cada lado. Ações no ataque para o lado do São Paulo, 33,6% e do Botafogo, 50,6%. E as bolas recuperadas, 50-51, Pascoal. Os números, exceção feita a posse de bola, os números apontam, por exemplo, nas finalizações, 4 do alvo, finalizações do São Paulo, com 3 defesas do PR boas. Uma defesa simples, porque ele foi lá e pegou, as outras 3 ele pegou bem, né? Boas defesas do PR. Uma defesa só, do goleiro do São Paulo, até no choque, uma bola meio que espremida entre os jogadores da equipe do Botafogo e os jogadores do São Paulo. Então, acho que os números falam exatamente o que aconteceu no jogo, né? A tradução do que aconteceu no jogo. Quando o São Paulo tira o Rames Rodrigues no intervalo para colocar o Lucas, eu imaginei o Lucas, mas eu percebi que o Lucas não estava com aquele gás. Ele tinha um posicionamento diferente também. Mais pelo lado do que por dentro. Saiu do lado para dentro. Mas ele não estava com o botijão cheio. Não estava com o botijão cheio, não. Porque o jogo de meio de semana foi muito desgastante. Você tem que lembrar isso, né? Que foi uma atuação de gala do São Paulo, né? Foi um atropelo para cima do Corinthians. Tanto que o Pablo Maia começou o jogo, daqui a pouco despencou. Sim, ainda teve esse fator muito bem lembrado. Tempo muito intenso, principalmente contra o Corinthians, né? E muitos jogadores falaram depois da partida. A gente, ao longo da semana, aliás, na quinta-feira, né, na nossa programação, nós recebemos vários jogadores do São Paulo. A gente entrevistou o Pablo Maia, e o próprio Pablo Maia disse que ele estava cansado. Sim. Ele se sentia cansado. Então, a gente entende o esforço, tem o psicológico, tem o físico, tem a busca pelo resultado, a intensidade do jogo. Se bem que fez um gol com 12 minutos e já mudou toda a trajetória da partida, bem no início da competição. Então, mas é claro que tem um desgaste, a gente tem que saber entender. E o São Paulo tem jogo quinta, né? Pela Sul-Americana, e é um jogaço. Não pode desperdiçar. Uma viagem que não é fácil, não é simples, e altitude de 1.800 metros acima do nível do mar. Tem outros complicadores. Então eu entendi a escalação do São Paulo Futebol Clube para a partida de hoje, pensando nesses desgastes e pensando na montagem no time para a sequência de trabalho. Para mim, o melhor em campo foi o Wellington. O Wellington jogou bem. Convocado para a seleção sub-23, seleção olímpica, né? É engraçado, a gente fala em seleção olímpica, que vai disputar o pré-olímpico, mas é que no pré-olímpico, para a América do Sul, só tem 2 vagas. Então, tem uma luta para se classificar. Mas o Brasil é o atual campeão olímpico, mas tem que brigar para se classificar. Tem país, tem o Uruguai, a Argentina, a Colômbia, a gente vai elencar os países sul-americanos. Então, a seleção pré-olímpica está em busca disso. A gente vê realmente o São Paulo com perspectivas, vejo o São Paulo com possibilidade de crescimento. E o Botafogo, para mim, só se o Botafogo não conseguir desempenhar no segundo turno. Essa é só a primeira rodada do segundo turno. Nesse primeiro jogo do primeiro turno, 2-1 para o Botafogo, jogando lá no Newton Santos. Empatou com o São Paulo, que não era o time titular. Mas o Flamengo também empatou com o São Paulo, que não era o titular, na semana passada, né? No último final de semana. Então, esse time do São Paulo, vejo o São Paulo em ascensão. São Paulo está com o Dorival Júnior em ascensão. Tem esse lance aí que está chamando a atenção, mas, gente, o zagueiro do Botafogo vai tirar a bola e bate nele mesmo, hein? Ele não teve nenhuma intenção, ele não interrompeu a trajetória da bola, não estava com o braço aberto, ele não queria fazer nada. Isso para mim não é pênalti, hein? Também acho que não. Tem gente que marca, como tem gente que marcou no meio de semana aí, no jogo do Flamengo contra o Grêmio, que marcar aquele pênalti é uma aberração da natureza. E seria a mesma coisa se marcasse esse pênalti aí a favor do São Paulo Futebol Clube, porque o Adrielson vai tirar a bola, ele mesmo tira na mão dele. Qual a intenção que ele tinha de fazer isso? Nenhuma. A gente vai falar também depois de lances de arbitragem, mas, Fer, até para pontuar ainda sobre essas mudanças, de como esse São Paulo vem diferente para esse jogo, muitas coisas em que o Dorival teve que levar em conta, né? A gente falava dessa condição do jogo do meio de semana, pensando também na próxima semana, e aí foi muito pautado nisso que o Dorival teve que armar a sua equipe. Muito embora o discurso seja de levar as 3 competições, a gente sabe que também não dá para você colocar todo mundo o tempo inteiro, o físico grita também. Faz parte. Depois do jogo, né, de imposição que fez contra o Corinthians, você tem que dosar um pouco seus atletas, né? Inevitável. Aí entra a parte fisiológica, entra a parte física. A gente está falando de um ambiente profissional, né? Só vai lá e joga e mostra o
seu potencial, ainda mais pensando no restante da temporada. Então a gente viu hoje um time, né, misto do São Paulo. No segundo tempo ele coloca alguns jogadores importantes e considerados titulares. O Calheiros, que entra bem no jogo, né, sempre incomodando a linha defensiva, fazendo bem o pivô. O Lucas, dessa vez, jogando mais aberto pelo lado direito. A melhor versão que a gente viu do Lucas até agora dentro desse retorno foi jogando com mais liberdade por dentro. Jogou muito bem, né, no jogo contra o Corinthians. Hoje, um pouco distante, né, do gol ali, mais pelo lado direito, o Lucas no segundo tempo. E acho também que não estava com o mesmo fôlego, né, porque a partida dele foi absolutamente brilhante no meio de semana. O próprio Pablo Maia, que é um jogador muito importante para esse time funcionar, porque ele é um cara assim, que sem a bola se doa muito, pressiona, muito intenso, tem a qualidade para se apresentar para jogar, sente muito essa questão física mesmo, né? Porque ele é um cara que se entrega sem parar dentro de campo, apesar de ser um jovem jogador, né? A gente viu que no início do jogo logo ele tem que sair substituído, né? Então acho que faz parte. O São Paulo mesmo assim conseguiu mostrar as ideias em campo, mesmo modificando peças de titulares, um time com mais posse de bola. Acho que no primeiro tempo, Glauco, ele estava muito lento. Tinha posse de bola, mas não tinha como perfurar a sólida defesa do Botafogo, que é a melhor do campeonato. Então, trocando passe de uma maneira lenta, faltava o jogador de desequilíbrio, que é o Lucas que entrega isso. Até teve chance com o Juan, mas acho que o Juan ainda peca muito no momento da finalização, no momento da tomada de decisão. Ele perde 2 gols, né, ali cara a cara com o PR, que acho que ele demora muito para o momento certo, a brecha correta da finalização. E a questão do Rames, que saiu hoje como titular, achei que ele entrou bem no jogo contra o Flamengo, pegando uma equipe mais descansada. E hoje é nitidamente o jogador que está fora de ritmo. Porque uma coisa é o Lucas, que estava numa Premier League, que estava jogando numa Premier League em outra rotação. A outra é um Rames que não conseguiu ter tanta sequência no Olympiacos. Vai ter que ter paciência, o torcedor do São Paulo. Tecnicamente ele pode agregar, pode ajudar muito, mas hoje foi uma partida ruim dele no primeiro tempo. Tanto que ele já sai logo ali no intervalo para a entrada do Lucas. E só um ponto. Vocês lembraram muito bem. O São Paulo jogou no meio de semana. O Botafogo estava descansando, pensando nesse jogo e consegue pontuar. Resultado positivo pelo contexto. Temos que falar sobre a parte física do Botafogo. Esse time sobra fisicamente no Campeonato Brasileiro. Jogadores, assim, com uma capacidade de competição, de pressionar, de deixar o adversário desconfortável, sem parar. É digno de aplauso o trabalho que o Botafogo está fazendo na parte física dessa equipe. Essa história depois de Rames Rodrigues e também de Lucas, legal para a gente seguir no nosso papo. Vou deixar aqui guardadinha, porque eu preciso dar uma passada lá no Morumbi. Edu Afonso, que acompanhou essa partida, chegando ao nosso Sport Center também com os primeiros detalhes direto do Morumbi. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo para você, um abraço ao Pascoal, ao Fernando, ao Fã de Esporte. Já estamos aqui posicionados na zona mista. Por aqui vão passar jogadores do São Paulo e do Botafogo. Temos uma outra câmera que está ligada lá na sala de entrevistas. Daqui a pouco o Lucas Silvestre e o Bruno Lage. Hoje o Dorival suspenso não ficou no banco. O São Paulo foi comandado pelo seu filho e auxiliar, o Lucas Silvestre. Então o Lucas e o Bruno Lage vão também participar dessa edição do Sport Center. Falando deste empate sem gol 0-0, que mantém a diferença do Botafogo para o São Paulo com uma rodada a menos no mesmo patamar gigantesco. 20 pontos. São Paulo chega a 28, o Botafogo a 48. Pelo menos os 2 pontos que o São Paulo conseguiu tirar numa possível vitória do Botafogo podem ajudar alguns concorrentes do Botafogo, né? Aqueles que vão jogar e que estão ali brigando em segundo, terceiro, quarto lugar, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, eles podem diminuir um pouquinho a distância para o Botafogo se vencerem suas partidas. Mas para o São Paulo permaneceu na mesma e agora são 18 rodadas para tirar 20 pontos. Vamos falar que Campeonato Brasileiro para o São Paulo não é para título, é apenas para cumprimento de tabela e se der tudo errado nas Copas para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Bem, alguns destaques. O Pablo Maia, ontem eu até fui na casa dele, participei, aliás, anteontem na casa dele, na quinta-feira, participei ao vivo com ele, ele me dizia, tô extenuado, tô cansado. Para mim foi surpresa a escalação dele, ele teve um mal-estar em campo, suportou 10 minutos, saiu, mas num primeiro momento não é nenhum tipo de preocupação para a viagem para Quito, que acontece na próxima terça-feira. O Luciano voltou, jogou quase o jogo todo, tá liberadíssimo daquele probleminha que ele tratou durante a suspensão, está à disposição. Rames Rodrigues e Lucas Moura, vocês já comentaram, cada um jogou um tempo, só que numa rotação bem diferente
daqui entrar em outros jogos, o Rames contra o Flamengo e o Lucas contra o Corinthians. E o Dorival não terá ainda o Caio Paulista para essa viagem, já que ele está em fase final de recuperação de uma lesão. O Wellington, único lateral esquerdo à disposição, jogou mais uma vez 90 minutos. É uma posição que preocupa, assim, o técnico São Paulino. Do lado do Botafogo, também tem jogo pela Copa Sul-Americana, só que em casa, na quarta-feira, contra o Defensa e Justiça. Aliás, as duas equipes estão do mesmo lado, se passarem das quartas, se trombam na semifinal. Só que para pegar o Bahia no final de semana, Di Plácido tomou um cartão no primeiro lance da partida e Tietê receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques da equipe do Bruno Lage para a sequência do Brasileirão. Diego Costa fez sua estreia aos 27 do segundo tempo. Até em determinado momento não tiveram os 4 juntos, mas hoje à tarde tivemos, Gláucia, 4 jogadores que num passado não tão distante brilharam em ligas importantes da Europa. Lucas Moura, Rames Rodrigues, Pato um pouquinho mais atrás e o Diego Costa. Eles não tiveram simultaneamente em campo, porque quando saiu o Rames, entrou o Lucas, mas foi uma atração grande por 51.946 torcedores que aqui estiveram, 10 mil a menos do que no meio de semana, mas o São Paulo continua 11 partidas seguidas com mais de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi. Já eu volto e trago mais informações aqui da Zona Mista, Gláucia. Combinado, Edu. Estamos contigo aí. Qualquer coisa é só chamar a passagem livre para a gente trazer as informações e os personagens aí dessa partida também. É legal isso que o Edu lembra, né? De quantos nomes com carreiras na Europa, enfim, fortes hoje estiveram em campo. A gente vai falar também do Diego Costa, que hoje estreou também pelo Botafogo. Também um personagem grande aí. Mas a gente tem números de Rames Rodrigues, titular hoje pelo São Paulo, tinha entrado no segundo tempo no decorrer da partida contra o Flamengo. Hoje começou jogando, jogou o primeiro tempo, foram 44 ações com bola, 23 ações com bola no ataque, 4 passes progressivos, nenhuma chance criada, nenhum chute, 14 passes certos no ataque, 11 perdas de posse, 0% de duelos vencidos, 0 de 5. Esse foi o segundo jogo pelo São Paulo, o primeiro como titular. Entrou na semana passada diante do Flamengo no decorrer da partida. A expectativa era até, a gente também conversava, né, pensando o que o Dorival ia fazer para esse jogo, que o Rames entrasse mais uma vez no decorrer desse jogo contra o Botafogo. E aí ele aparece como titular. A ideia era de que ele pudesse ter em campo aí até uns 60 minutos. Sai no intervalo, fez um primeiro tempo... Talvez não o que fosse esperado pelo Rames, mas a gente já falou aqui também que sabe como ele vem sem ritmo de jogo, precisando também retomar algumas coisas. E aí entra o Lucas que tem sido destaque, né? E até achei interessante que os companheiros da Rede Globo, do Premier, durante a transmissão, pontuaram uma declaração do Lucas, que ele disse que poderia jogar mais do que esperava nessa chegada, porque o jogo no Brasil para muito. Então havia aquela coisa de, o Lucas vai jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ele levou isso para a comissão técnica, que não, aqui o jogo Brasil para muito, eu consigo desempenhar mais também. Mas nessa entrada do Lucas, acho que também veio um pouquinho do que foi o jogo de quarta-feira, muito embora ele se sinta melhor, né? São diferentes as ligas. A gente até assistiu o jogo na redação, tinha uma TV na Premier League e a outra TV no São Paulo e Botafogo. E nós comentamos lá, falou se a gente ficar vendo quanto tempo que já foi da Premier League, o povo subiu e desceu. E aí no jogo rotação do Brasil, uma outra frequência, né, Fernando? Outra frequência. Acho que o Lucas, ele tá, no momento, comparado ao Rames, muito mais preparado para dar mais dinâmica ofensiva. Ele pensa mais rápido e ele está melhor fisicamente, porque ele estava disputando uma Premier League e o Rames é um jogador que vai precisar de um pouco mais de cautela para ser preparado. E só com ritmo de jogo mesmo, para ele voltar a ser um jogador importante. Tecnicamente pode contribuir muito. O próprio Rames falou isso. Agora eu preciso jogar, preciso de ritmo. Achei que ele foi mal no primeiro tempo, por isso foi substituído. O São Paulo tinha posse de bola, mas circulação muito lenta. Foi dependente mais daquela jogada do Luciano vindo buscar para dar assistência, no ponto futuro para o Juan, ali pelo lado esquerdo, mas não conseguiu mostrar tanto repertório assim ofensivo. O Lucas, além de ser um cara que dá o tapa de primeira, ele é rápido e ele tem o drible. Ele tem habilidade para desmontar uma defesa. Por isso que acho que ele já vem ali no intervalo na vaga do Rames. E até estava vendo o jogo junto com o Pascoal, o Dorival tendo que preservar o Rames no momento sem bola, porque ele não consegue acompanhar ainda para pressionar. Então a gente via o Juan fechando pelo lado esquerdo, o Luciano voltando um pouquinho mais, o Michel Araújo um pouquinho mais e o Rames um pouco mais avançado ali, tentando preservar ele um pouco mais sem a bola, porque senão fica complicado, assim. A gente viu no final do primeiro tempo, o Rames estava já com dificuldade na parte física. Ele não estava conseguindo acompanhar, ainda mais um Botafogo que tem como virtude a parte física, um time extremamente competitivo. Mas disso tudo que a gente viu, eu quero olhar para a parte do copo cheio, né?
A parte do copo cheio é a parte de que ele conseguiu botar 2 bolas em condição para os companheiros. Por Natan na direita, né? Por Natan na direita. E ele é um cara que enxerga o jogo. E ainda dentro dessa função que ele fez, um pouco mais por dentro, ele tinha quem na frente dele para passar a bola? Ninguém. Ele só tinha os jogadores que passavam pelo lado do campo, né? Porque os homens de ataque ficaram posicionados, ele um pouco mais centralizado, o Luciano vinha um pouquinho mais para cá, e aí não tinha como a bola chegar. Então ele não tinha uma referência, ele não tinha um Caleri. O Caleri fazer uma parede, ajeitar para ele bater. E não tinha o Lucas também. E não tinha o Lucas, que é para fazer a ação, o facão, sair da direita e entrar em diagonal para dentro. Então, a gente precisa... ele precisa se condicionar? Ótimo, precisa mesmo, porque ele tem um talento incrível. E ele consegue descobrir jogadores e encontrar jogadas que outros não encontram. Mas ele precisa estar bem fisicamente. Deu uma impressão. Quando ele pega na bola, sabe, você fala, pô, esse cara sabe jogar. Sabe, você fala, poxa, esse é um sujeito que sabe jogar bola. Aí então pega a bola, se movimenta com a bola dominada. Mas, quando ele tem que exercer a marcação ao adversário, ou tem que voltar numa recomposição, ele já está fazendo isso mais lentamente. Isso é parte do condicionamento dele mesmo, né? Como jogador de futebol. Ele é um baita jogador, condicionado. Ele está fininho, ele não está um peso extra. Falta de ritmo. Não é jogador feriadão. Porque o jogador feriadão está sempre com o porta-mala cheio. Ele está fininho, ele está legal. Ele está arrumado. Então, é só dar o tempo dele jogar, ele pegar todo esse movimento, as jogadas e tal, e ele vai conseguir. Eu acho que o São Paulo fez uma boa contratação. Eu continuo apostando no Rames Rodrigues como boa contratação. É falta de ritmo, né? Não desaprendeu o que sabe. A gente já viu o Rames em grande momento. Vamos falar então, Morumbi, já Bruno Lage falando por lá. Vamos ouvir então o comandante do Botafogo nesse pós-jogo. Boa noite, professor Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Queria que o senhor, de alguma maneira, fizesse uma análise dessa partida. Foi um empate, mas vale lembrar que é o início do segundo turno e, principalmente, o Botafogo, 17ª partida sem perder. São 17 jogos sem perder. Então, começa o turno, pelo menos marcando um ponto. Acho que isso é importante ser ressaltado. Boa noite. Boa noite. Estava a ser um jogo equilibrado. Acho que nós tivemos uma boa entrada no jogo. Primeira parte muito boa da nossa parte, com algumas oportunidades. Penso que podíamos ter sido a primeira equipa a marcar gol, porque temos 2 claras oportunidades, para além dos remates de fora da área que andaram ali perto, mas temos 2 boas bolas, que era do Eduardo e do Genderson na cara do gol, até mesmo depois na recarga. E pronto, depois o jogo ali 10 minutos, com também algumas alterações na linha defensiva, que fomos sujeitos a isso. Permitimos algumas transições ao adversário, também porque a equipa acreditava que podia marcar gol e vencer o jogo. No fundo é isso, é nós sentirmos que faltou alguma inspiração em determinados momentos em que podíamos ter feito mais nas oportunidades criadas para marcar um gol, para ser mais assertivos, mas não faltou em transpiração. Eu vi a equipa a comportar-se muito bem, vi a equipa a vir a um estádio difícil, a pressionar sempre que possível, a pressionar alto, a recuperar a bola, e isso é aquela identidade que nós queremos passar. Correr todos juntos, correr como equipa, foi aquilo que fizemos, criámos várias oportunidades de gol, podíamos ter feito o gol, e chegamos ao fim e continuamos a somar com 17 jogos, um trabalho de equipa, com 17 jogos sem perder, e hoje a somar mais um ponto na nossa caminhada. Boa noite, professor Bruno, tudo bem? Parabéns pela 17ª invencibilidade do Botafogo. Abriu-se o segundo turno e o Botafogo, com um resultado de 0-0, teve um bom jogo contra o São Paulo. Um jogo bem jogado. E, na minha opinião e da enquete da comunidade surda do Brasil, o Lucas Perry, o goleiro do Botafogo, foi o melhor em campo. Junto com isso, eu queria fazer a pergunta para o senhor. Ontem nós tivemos a convocação da seleção brasileira e a internet bombou, muitos
falando por que não escolher um jogador do Botafogo. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Foi injusta a convocação ontem ou ainda precisa mais amadurecimento dos jogadores que estão no elenco do Botafogo? Olha, eu vou pegar nas suas palavras porque é realmente a opinião que eu também partilho. Primeiro, um bom jogo de futebol. Segundo, o Botafogo fez um bom jogo, assim como o São Paulo também fez um bom jogo. Já tinha feito há 2 ou 3 dias quando conseguiu a final da Copa do Brasil e hoje voltou a fazer um bom jogo. Por isso, acho que foi um jogo agradável e que merecia gols. Somente da nossa parte, acho que merecia gols, porque... Mas pronto, hoje senti que faltou alguma inspiração dos nossos homens da frente de encontrar o caminho do gol. Depois a situação do Lucas Perry, levanta-se também um detalhe que foi muito importante. Eu até estava a falar com o Vítor e com o Adri, porque possivelmente este deve ter sido o jogo em que nós... Bom, família Zoeira, tá aí, né? Vocês concordam, discordam do que foi falado na reportagem aí? Enfim, que nem eu falei, eu não posso dar muito palpite porque eu estava tão tranquilo que o Botafogo não ia perder, que eu falei, eu vou assumir essa churrasqueira, fiquei de costas pra televisão, olhava um lance ou outro, enfim. O Botafogo no primeiro tempo não foi aquele Botafogo, mas no segundo tempo o Botafogo voltou bem melhor, né? Teve chances, ali no primeiro tempo teve chances com o Eduardo ali, o Janderson fez uma ótima... tabelinha ali com o Eduardo, deixou na cara do gol e perdeu o gol, deixou pra fora. No segundo tempo, o Botafogo teve mais umas 2 chances que poderia ter feito o gol. E o São Paulo teve uma chance ou outra ali, teve 8 ou 9 impedimentos, né? O Botafogo ali, a defesa do Botafogo. E o melhor em campo, Lucas Perry, né? O que eu zoei o meu amigo São Paulino hoje, gritando, puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, porque o Lucas Perry, pra quem não sabe, ele é do São Paulo, né? Foi de São Paulo ali, aí o São Paulo não aproveitava o cara, mandou o cara pra Série B, pro Náutico, aí depois o Botafogo pegou o Lucas Perry, que agarrou demais hoje, garantindo. Eu brinquei até que o Lucas Perry, em respeito ao São Paulo, falou que não ia agarrar com as mãos, que hoje ele só agarrava com os pés. Que ele fez de defesa com os pés, apesar que 90% das defesas que ele fez com os pés, ele estava ali, o São Paulo estava em posição de impedimento. Enfim, o São Paulo entrou com o time misto no primeiro tempo, já no segundo, botou seus titulares, Caleri, Lucas, sei lá quem, enfim. Não mudou nada, Galera, um ponto fora de casa é pra se comemorar sim, independente de quem é o adversário, não importa quem é o adversário. Ponto fora de casa é importante. O Botafogo teve chances de ganhar, teve chances de perder, mas garantiu um ponto, tá? Agora a gente joga em casa. Mas antes tem um jogo pela Sul-Americana, aí a gente pensa na Sul-Americana agora, primeiro jogo, no estádio Newton Santos, aí depois a gente pensa aí no Bahia, que joga em casa e tal, enfim. Líder. Cada vez mais líder, se garantindo. Começamos bem aí a segunda parte do Campeonato Brasileiro. Empatamos fora de casa, a gente ganhou o São Paulo no primeiro jogo, 2-1, e agora a gente empatou o jogo 0-0. Bom, galera, sem reclamar, tem 10 jogos dentro de casa, o Botafogo precisa de 9 vitórias. Não perdemos nenhum no primeiro turno. Tá tranquilo, tá favorável. É só administrar. O Botafogo só... Vocês viram o Zinho reclamando que o Botafogo joga sábado. Primeiro que reclamar do tapetinho do Botafogo, né? Aí joga nos buracados igual o Maracanã. Estádio horroroso. Aí, agora o Zinho tava reclamando, não foi hoje não, tá? Foi essa semana aí. Reclamando que o Botafogo joga sábado, que se ele empata ou ganha, ele desanima os outros adversários no jogo de domingo. Ah, Zinho, vai tomar no olho do teu lugar lá, rapaz. Pelo amor de Deus, não tem que falar, não caga pela boca. Enfim, tô nem aí pra Zinho, pra Zico. Quero saber desses caras não, quero saber do meu Botafogo. Bom, eu não tenho muitas condições de analisar nada agora pra vocês, porque, como eu falei, eu acabei exagerando na água. Tomei um pouco de água demais, tá calor no Rio de Janeiro, bebi água demais. Mas enfim, vocês viram a análise aí, deixa nos comentários o que vocês quiserem, se não quiser também não deixa nada. Enfim, ponto fora de casa pra se comemorar. Na minha opinião, não sei de vocês. Agora em casa, são 2 jogos seguidos em casa, uma pela Sul-Americana, quarta de finais, e depois contra o Bahia, aí é 38 mil, ingressos esgotados, aquela festa bonita, essas coisas que você já sabe, tá? Mas enfim, já nem sei mais o que eu tô falando aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, se quiser se inscreva, se não quiser não se inscreva, e é isso. Vou ficando por aqui, que eu vou acabar de curtir a minha água, que aqui acabou. Vou pegar mais. Fui!